Como vai, meu parceiro? Espero que bem. Bem-vindo ao canal aí Pra Cima Corinthians. Vamos falar um pouco aí do nosso timão e ver, né, o tema de hoje, né, ver como o Diniz arma esse jogo para o domingo aí contra o São Paulo. Jogo importantíssimo pro timão, né? Vamos ver o que ele arruma analisando ele taticamente e o que ele planeja para esse jogo, né? Então, pegando os dois jogos para serem analisados, tanto o empate de 1-1 na Libertadores com o Santa Fé, tanto a derrota para o Mirassol de 2-1 no Campeonato Brasileiro, né, no Brasileirão, a gente vê aí uma situação que o Corinthians sofreu dificuldade em ambos os jogos, que foi o meio-campo. A questão do meio-campo não era criativo, né, nos passes, não era rápido nos passes, não conseguia sair jogando e penou muito nisso e sofreu. E como sofreu o Corinthians jogando desse jeito. A gente sabe que o Diniz gosta da formação 4-4-2 e é isso que a gente vai analisar aqui, embora, é verdade, a formação se adequa ao jogo, se está um jogo caótico, ele vai jogar de um jeito, se está um jogo pacífico, ele vai jogar de outro, mas aqui a gente vai no básico, que é o 4-4-2, que o Diniz gosta, que o Diniz pratica, o dinizismo, afinal de contas, é isso. Bom, destaques do jogo foram aí Jesse Lingard no Santa Fé, jogou muito bem. Também o Gustavo Henrique fez o gol, grande zagueiro aí do time corintiano. E contra o Mirassol, talvez o destaque seja a base, que foi o gol do Dieguinho, né? Dieguinho de fora da área. Vamos falar um pouco desse gol também, mas daqui a pouco. E a base é ótimo para o Diniz investir, é ótimo isso, trazer jogadores da base, embora esteja insistindo muito no André, que é um ponto que eu posso começar aqui. Pegando o meio campo, tanto que essa parte que sofreu esse setor tão complicado. A gente vê no empate do Santa Fé que André não estava dos dias mais inspirados com a bola, nada deu certo praticamente do que ele tentou, e ao lado dele jogou o Ranielli, outro jogador que sim vem se destacando muito pela lateral direita, um grande jogador, mas não fez uma boa partida contra o Santa Fé. Sofreram muito no meio campo. Contra o Mirassol, ele veio com o Matheus Pereira e com o Alan também. Jogadores esses, ambos os jogadores citados aqui, os quatro, não são jogadores de toque rápido, de tocar a bola ser jogando, jogadores criativos do meio campo, que é o que esse jogo do Diniz e esses meio campos, esses volantes, precisam ter, né, essas características para sair jogando. Ambos os jogos pediram isso e o Corinthians não conseguiu se adequar a isso, os jogadores do Corinthians não conseguiram se adequar a isso. Nessa formação de 4-4-2, o goleiro, sem sombra de dúvidas, não há outro. O Hugo Souza é o que melhor joga, o melhor se adequa a essa função, é um exímio goleiro, né? A questão da zaga, os dois zagueiros acho que também está bem sólido essa questão, tanto aí com o Gustavo Henrique e com o Gabriel Paulista. Acho que esses dois zagueiros são o que virão aí no jogo de domingo, no Majestoso, até porque o Ramalho não jogou bem quando foi requisitado, não foi sólido bastante, não passou confiança. Eu acredito que Gabriel Paulista nessa vaga ganha titularidade, né? Contra o jogo aí no São Paulo. Na lateral esquerda também unanimidade por aqui, Matheus Bidu, grande jogador, sem muitos rodeios sobre ele. E na lateral direita tem a questão se é o Mateuzinho ou se é aí o Ranielli. Ranielli de volante, que é a posição, vamos dizer aí, característica dele, não jogou bem, principalmente se a gente pegar a partida contra o Santa Fé na Libertadores, não foi ágil, não tocou a bola como o jogo pediu. Acredito que ele vai vir para a lateral direita. Mateuzinho também não fez um grande jogo para merecer ser titular agora contra o São Paulo. E aí passando para o meio campo, né? Eu queria que fosse isso, mas acredito que não. Mas o ideal nesse mundo aí imaginário seria o Garro fazer essa função, que é de volante ali, organizando o meio campo, como o Ganso fez, né?
no Fluminense. O Diniz já mostrou que adora jogadores como o Garro, como o Ganso, jogadores técnicos, jogadores com bom toque de bola. E isso pode servir muito bem para o Corinthians fugir da pressão de times que pressionam, que chegam junto para marcar. Isso é fundamental, coisas que o Corinthians não tem. Garro não conseguiu jogar mais à frente, não apareceu, e isso acabou prejudicando um pouco o timão, né? Em ambos os jogos. Nessa outra vaga, do lado do Garro, provavelmente a opção melhor também, o que sabe sair jogando, embora não tenha muito físico para jogar por ali, é outro moleque da base, o Bidon, né? Breno Bidon, grande jogador também, tecnicamente absurdo. Poucos sabem tocar bola como ele, embora não acho que é difícil de acontecer desses dois jogadores ali jogarem naquela função. Ele está jogando mais pelo que seria ali a meia esquerda, né, do time do Corinthians. Está funcionando bem, jogou bem as duas partidas, nada de se jogar fora, mas seria interessante pensar ele nesse miolo do meio campo, se ele está pensando em posse de bola. E aí depois jogou Lingard, né, mais à direita, na meia esquerda, Lingard jogou, perdão, na meia direita poderia se adaptar a um outro jogador por ali que tenha mais essa característica de passe. O que provavelmente vai acontecer, ele vai vir ali com o Ranieri de volante, Mateuzinho para lateral direita, embora eu quisesse que ele fosse para lateral direito, o Ranieri, mas acredito que não. Vai jogar o Mateuzinho, Ranieri no volante, junto dele, provavelmente ali o Matheus Pereira para dar um consolidado, uma fechada no jogo, mais físico. Ele pode vir ali com o Bidon na meia esquerda, como eu falei, e ali na meia direita talvez o Garro, e ali fecha o ataque, os dois atacantes com Lingard e também o Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto também não vem fazendo boas partidas, ainda mais nesses dois jogos, mas é um exímio atacante também, é o melhor ali que o Corinthians tem. Depay está lesionado. Acredito que isso pode ser o fator denominante, né, ali pro timão. Fazendo a correção, na verdade o Bidon joga pela direita e ali sim o Galo joga pela esquerda, e no jogo contra o Mirassol se mudou muito isso, se adaptou. O Yuri Alberto às vezes caiu na minha esquerda, deixando o Garro e o Lingard ali naquele centro do ataque, que não funcionou. O Mirassol pressionou, e como não tinha meio campo, né, os dois volantes, Matheus Pereira e Alan, não conseguiram sair jogando com toques rápidos, acabaram sofrendo nesse quesito. O Corinthians acabou tomando 2 gols, né, mérito do Mirassol, nenhum erro ali. E aí depois faz um gol de chute de fora da área com o Dieguinho, outra aposta do Diniz, que é a aposta da base, super correto, que tinha que ter feito isso antes no jogo, né, chutar mais de fora da área, aproveitar esses espaços para bater. Não tá conseguindo entrar, tem que chutar para fazer o gol, e as substituições demoraram muito, né, uma eternidade para vir ali no jogo contra o Mirassol. Contra o Santa Fé, o gol foi de última hora, vamos dizer assim, no apagar das luzes, uma bola na especialidade ali do Gustavo Henrique, que é o cabeceio, mérito também dele, né, absurdo no jogo aéreo, e o Corinthians conseguiu ganhar ali os pontos, né, que necessitou, ganhou o pão que lutou ali o jogo inteiro, embora tenha vacilado no gol do colombiano, né, que não lembro agora, o jogador atacante do Santa Fé.